Olá, pessoal. Observe o texto que é apresentado. Agora atente para a palavra pneus, que é mostrado nas duas situações desse mesmo texto. Na primeira situação, nós temos uma mulher que diz: "Eu odeio estes pneus." A palavra pneus aqui se refere às gordurinhas localizadas na cintura ou no bumbum da mulher. Na segunda situação, nós temos um inseto dizendo: "Eu adoro esses pneus." Observe agora que nesse segundo lado do texto, em que o inseto fala, a palavra pneus se refere a pneus de carro, aquele sentido exato que nós temos da palavra pneus, ou seja, ambas têm sentidos diversos. Mas, pensando bem, por que a palavra pneus apresentou mais de um sentido se elas são graficamente escritas de maneira igual? Isso aconteceu porque as palavras do nosso vocabulário brasileiro, elas são polissêmicas, ou seja, apresentam mais de um sentido. Poli, de muitos, sêmicos, de sentidos. Polissêmicas, ou seja, as palavras do nosso vocabulário brasileiro apresentam mais de uma conotação, mais de um sentido, de acordo com a frase, claro. Digamos que durante uma leitura você veja uma palavra que represente um sentido numa situação, mas naquela situação apresentada na história pode apresentar um outro significado. A fala e a escrita fazem parte da materialização da nossa linguagem. E o nosso idioma, o português, ele é um dos mais ricos e produtivos, pois ele nos permite nos manifestar e manusear a linguagem de diversas maneiras, por meio de gírias, de regionalismos, de dialetos, contrações, enfim, tudo o que fazemos quando falamos e escrevemos só é possível porque a nossa língua ela é rica e nos permite nos manifestar as emoções e sensações. Essa imagem que estamos analisando agora, ela nos permite fazer várias interpretações. Por exemplo, aqui nós temos uma mãe com seu bebê. Mas essa imagem pode transmitir muito mais que isso. Pode transmitir a ideia da maternidade, do amor, da aproximação, da afetividade. Isso por meio da linguagem. A linguagem visual nesse texto, esse jogo de cores, nos permite fazer essa compreensão e auxiliar com referências e leituras de mundo. Vamos analisar agora a linguagem nessa tirinha. Isaías, quebra um galho para mim? Claro. Que bom. Preciso que... Clac. O rapaz quebrou um galho. Será que a palavra galho ao qual o rapaz, esse rapaz careca, ele se referia ao se dirigir ao amigo, era um galho mesmo, um objeto de madeira que ele queria que fosse quebrado? Ou ele estava se referindo a uma ajuda, por exemplo, financeira? Ou qualquer que seja a ajuda. Podemos então afirmar que a confusão aqui foi feita porque a palavra galho ela tem um duplo sentido. E o rapaz, esse, o que tem cabelo, o que disse que quebraria o galho, será que ele realmente compreendeu o sentido da palavra galho, a intenção comunicativa do outro rapaz? O que acontece é que quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, pela fala, seja de forma escrita, recorremos às palavras, às expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos da linguagem. A linguagem denotativa, que é o sentido literal da palavra, ou seja, o sentido exato, e o conotativo, que é o sentido figurado da palavra, ou seja, é o sentido com maior expressão, com mais criatividade. O que aconteceu é que a palavra ligalho, ela viria não no sentido exato, mas no sentido figurado, no sentido criativo. Não é um galho um objeto, é uma ajuda. A denotação e a conotação são figuras de linguagem e atuam como mecanismo e recurso de expressividade do texto, da fala, da manifestação. Mas, para evitar confusão aqui entre o sentido das duas, vamos entender o que é a denotação e o que é a conotação. A denotação, ela se refere ao sentido real da palavra. Nós já entendemos que as palavras podem ter mais de um significado. Quando se refere ao sentido real da palavra, significa que a palavra empregada ela tem aquele sentido exato, o sentido que nós encontramos geralmente em dicionários. Vejamos aqui, ó. O pássaro voava pelo céu da cidade. Voava é a ação de voar, de alçar voos. Relampejou durante a noite. É a ação de relampejar, é uma ação de um fenômeno da natureza. Está no sentido real essas palavras, no sentido exato, no sentido denotativo. Já a conotação é o sentido figurado. O que é figurado? É o sentido criativo da palavra. É um novo significado para a palavra. Note agora o sentido das palavras voava e relampejou nessas duas situações. O carro voava pelas ruas da cidade. Não é que o carro estava planando no ar.
Ele estava o quê? Desembestado, apressado, desgovernado. Seus olhos relampejaram de ódio, faiscaram, queimaram, ferveram de ódio. Sendo assim, de acordo com a intenção comunicativa de quem fala, as palavras nas frases podem ganhar novos sentidos. Voltamos aqui àquela charge que foi analisada no início. Eu odeio estes pneus. Pneus aqui foi empregado em que tipo de sentido? Conotativo ou denotativo? Pneus se refere ao objeto mesmo, na primeira situação com a mulher? Ao objeto que nós conhecemos, que é uma peça de um carro? Não, porque pneus aqui está no sentido conotativo. Agora veja que para o inseto, a palavra pneus está no seu sentido exato. Se refere a uma peça de carro, ou seja, pneus no seu sentido dicionarizado do termo ao qual nós conhecemos. E por que para o inseto ele diz que adora pneus? Porque ali é um local onde ele vai depositar os seus ovos, que vão se transformar em larvas e depois em insetos. Então veja que a palavra pneus aqui, no primeiro texto, no primeiro lado, ele é conotativo, já no segundo ele é denotativo. Vamos finalizar aqui com uma pequena revisão. A denotação é o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, exato, aquele que encontramos facilmente nos dicionários. É de dicionário, de sentido real. A conotação é o emprego da palavra tomado pelo seu sentido figurado, ou seja, o seu sentido criativo, e vai depender da situação contextual. Então, vamos colocar aqui um C de criatividade, no seu sentido figurado. Tchau, tchau, pessoal. Abraços para quem é de abraços e cheiro para quem é de cheiro. Até a próxima.